Então, essa notícia é fresquinha. Eu vou tentar me adiantar aqui, porém não garanto se saberei fazer uma análise mais precisa. E como se trata de uma notícia muito recente, não tenho certeza se é assim, né? Mas considerando o personagem principal que envolve essa matéria, né, posso deduzir mais ou menos qual é o teor da coisa. Então, vamos lá. E como se trata, né, do rock, que é algo que eu cultuo, uma cultura que eu gosto e que cultuo, vamos lá. O edital do Prêmio de Apoio a Bandas de Música de 2020, divulgado nesta última quarta-feira, dia 22, pela Funarte, proíbe a inscrição de bandas de rock. O concurso foi criado para premiar bandas de todo o país, proporcionando distribuição gratuita de instrumentos e ampliação ou reposição instrumental. Embora direcionado a instrumentos de sopro, o edital não restringe conjuntos de qualquer outro ritmo, apenas o rock. O caso chamou a atenção por não ser a primeira manifestação do atual presidente da Funarte, Dante Mantovani, contra o ritmo. Nomeado por Roberto Alvim, então secretário de Cultura, o maestro youtuber assumiu a função em dezembro de 2019. Ok, aqui mais embaixo. Um pouco antes de assumir o cargo, Dante Mantovani havia transmitido um vídeo em seu canal no qual declarava o seguinte: que o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. A indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. O próprio John Lennon disse uma vez, disse que havia já, né, feito um pacto com o diabo. Tá? Essas são as palavras do Dante Mantovani. Mas daí a questão é a seguinte, né, meu? Não necessariamente pelo rock, mas vamos pensar assim, no que isso vai mudar positivamente ou negativamente a cultura do país. Né? É claro que o rock and roll não tem a sua origem no Brasil, né? Então é claro que um concurso desse tipo deveria priorizar a música popular brasileira, a música brasileira raiz, né? O que também não garante que a música brasileira de raiz seja necessariamente uma alta cultura. Né? É só você perceber pelo samba. Se você se informar um pouquinho a respeito de música brasileira, você vai perceber que, por exemplo, o samba foi criado aqui no Brasil e aqui ficou. Mas temos um outro ritmo que se chama o fado, que foi criado aqui no Brasil e migrou para a Europa, para Portugal. Né? Então, no meu entender, se essa notícia é realmente um fato, eu acho assim, restringir bandas de rock me parece uma espécie de patrulhamento, entendeu? Me parece uma espécie de provocação, mais uma provocação. Né? Nesse caso, consciente. O caso Roberto Alvim, conforme o próprio professor Olavo explicou, se tratou de uma espécie de engodo, no qual o agora ex-secretário da Cultura caiu. E olha que nesse engodo se criou todo um cenário bastante, embora profundo culturalmente, bastante lúgubre, vamos dizer assim, né? Ou seja, fazendo referência a um determinado tipo de cultura, né, que, como eu disse, embora tenha os seus méritos, ainda assim é uma cultura ditatorial. Claro, você não vai ligar na cena em que o Roberto Alvim expressava o seu discurso, né, de posse, como secretário da Cultura, você tinha o espelhamento em alguns trechos de um discurso de Joseph Goebbels, né, o ministro da propaganda nazista, e ao fundo você tinha uma peça de Wagner, Richard Wagner, né, que, segundo consta, né, era uma das mais, era uma das prediletas de Adolf Hitler. Então você tem ali um elemento de cultura bastante profundo, mas que de fato não garante um amadurecimento ou a saúde espiritual. Entendeu? Não que Richard Wagner tenha produzido peças musicais
para se criar futuramente o Partido Nazista. Mas o Richard Wagner, você não tem como você... Nenhuma pessoa pode negar que o Richard Wagner, em termos de cultura musical, seja alta cultura. Ele está no plano da música erudita, né? Ele não tem a mesma... O Richard Wagner não tem o mesmo estilo de um Johann Sebastian Bach, né? Cujos elementos, basicamente, todos os elementos da música de Johann Sebastian Bach, segundo o que eu aprendi até agora, eles têm uma independência e eles se articulam como se fosse todo o próprio universo, né? Funcionando, né? Agindo conforme cada elemento, cada posição, né? Cada atividade, né? Se articulando com a outra de uma maneira bastante complexa e perfeita. E os elementos da música de Johann Sebastian Bach parecem isso, eles têm até algo de astrológico neles, né? Eles se coordenam com os movimentos universais. Já na música de Richard Wagner você não tem tanto isso, mas ainda você tem, por exemplo, lá no Anel de Nibelungos, um dos trechos mais famosos, que você tem lá, pelo menos aqui na minha coleção, eu tenho 16 LPs aqui, né? No Anel de Nibelungos, e lá pelas tantas você tem lá a entrada das Valquírias, que é uma das peças musicais mais impressionantes, né? Dentro da alta cultura, né? De extrema erudição. Erudição aqui, levando em conta aquilo que está no curso, palestra sobre a história da música do Brasil Paralelo, onde se expressa os étimos da palavra erudição, né? O deixar de ser rude, né? Mas no caso do rock, o rock é uma música popular e eu, no meu entender, comparar o rock com música clássica é uma covardia, porque são universos muito diferentes, né? A música erudita, aquela de uma ópera, ou as peças musicais de um Bach, de um Vivaldi, de um Beethoven, né, de um Schubert, por exemplo, tinha uma outra finalidade. Já no século XX, sobretudo a partir da década em que o rock, vamos dizer assim, nasceu, vamos dizer, do início dos anos 50, sobretudo com Chuck Berry e Bill Haley, você já tem um tipo de música que envolve elementos de outros tipos de música. Por exemplo, se você pegar o ritmo, a marcação de ritmo, a batida, não tem como fazer rock sem ter uma bateria, por exemplo. E isso já é uma influência, por exemplo, do jazz. Mas muito também do que está no rock, em termos de ritmo, em termos de batida, né, o beat, vamos dizer assim, ele também está presente no blues, que por consequência, né, por conseguinte, tem as suas raízes nos ritmos africanos, né? Inclusive você tem documentários e livros escritos só sobre o estilo, chamo doo-wop, né? Que foi muito explorado pelo Frank Zappa, por exemplo, né? Então já é um gênero de música que envolve peças mais curtas e também que vão, de certa forma, mexer com a estrutura do ser humano de uma outra maneira. Por exemplo, uma música clássica vai mexer mais com o intelecto. E vamos dizer, o rhythm and blues e o rock vão mexer mais com a epiderme. Isso é fato. O que não quer dizer que muitas das criações do rock se destinem a isso. Só em mexer com a epiderme. Mas, de qualquer maneira, né, não dá para comparar. São universos musicais muito diferentes, né? Pelo menos assim, numa escala, né, de estruturas musicais. E cada um tem uma finalidade, entendeu? E no caso a respeito dessa notícia, proibir bandas, eu não sei se bandas de rock para o concurso aí musical de 2020, eu não sei se isso realmente vai produzir alguma melhora para o país. O que vocês vão começar a fazer? Começar a proibir rock? Não, não tem como proibir, né? É bem provável que muitas pessoas
reajam a essa notícia de modo bastante indignado, né? Como também é muito provável que uma série de reações burras surjam por aí, tanto de um lado quanto do outro. Tanto do lado do pessoal que gosta do rock, quanto do lado do pessoal que não gosta de rock. Entendeu? E vamos falar a verdade, mas desde que o professor Olavo de Carvalho decidiu se expressar a respeito do rock, né, foi há pouco tempo, né, em que ele frisou ali a teoria Beatles-Adorno, ele deixou claro que era uma coisa que se precisava verificar, e até agora não temos nenhuma posição atualizada dele a respeito. Então, eu não sei se o professor Olavo estava levando isso muito a sério. No meu entender, ele fez aquilo mais para atacar o Lobão, né? De qualquer maneira, seja algo positivo ou negativo, o rock já virou, né, já é matéria de estudo já, né? Ele já se tornou parte dos estudos sobre a questão da revolução cultural, sobre o comunismo internacional, sobre contracultura, e ele já se torna também um parâmetro entre o que é vamos dizer assim, uma construção arquitetônica musical de alto nível e o que é uma construção musical mais inferior. Mas, com toda essa função que o rock acabou, né, tomando agora, vamos dizer, uma função social a mais, não só cultural, a partir da declaração do professor Olavo e a partir das declarações do senhor Dante Mantovani, a gente percebe que, na verdade, de fato, o rock então, ele tem uma importância, né, sobretudo até dentro do mundo acadêmico, né, dentro da intelectualidade, porque ele se torna matéria de diálogo, de discussão. Portanto, eu acho que proibir bandas de rock me parece uma atitude um tanto preconceituosa demais. Também vamos colocar o outro lado, o que não quer dizer que bandas de rock hoje sejam grande coisa, né? Acho que o tempo das grandes bandas de rock de fato já passou. Entre os anos 50 e até, vamos dizer assim, no meu entender, tá? No meu entender, até meados dos anos 80, dos anos 90, você ainda tinha uma criatividade musical dentro da cultura rock que expressava, né, algumas novidades, algumas combinações nunca antes tentadas, vamos dizer assim, nessa esfera, na esfera do rock. Né? E hoje me parece que as bandas de rock and roll são muito mais um pastiche do pastiche, entendeu? São uma cópia da cópia. Até um metaleiro austríaco das antigas, já havia se declarado há algum tempo atrás, há uns 5, 6 anos atrás, que atualmente se preza mais pela técnica do que pela inspiração, entendeu? E esse é um grande, ele é um grande músico, ele é um multi-instrumentalista e ele tem uma banda de heavy metal, estilo symphonic heavy metal, né? Que você faz uma espécie de ópera rock, uma ópera metal. Então ele pode ser, o rock e o heavy metal, por exemplo, eles podem ser muito enriquecidos. Até o professor Olavo reconhece isso. Ele só explica que não, que esse enriquecimento não os melhoram retroativamente. Beleza, mas de qualquer maneira, eu não acredito que o rock seja algo nocivo como Dante Mantovani coloca. Sobretudo quando ele coloca aquela sequência ali que eu li novamente, sobre o rock que ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto e que, por conseguinte, vai parar no satanismo. Mas espera lá, para muitos, mas assim, dezenas e dezenas de astros do rock, a coisa não foi assim. Muitos pararam com a droga, muitos nem chegaram a utilizar a droga, né? E muitos, longe de ativarem um aborto a partir da ativação do sexo, ao contrário, deixaram saldos assim de filhos espalhados pelo mundo. Você pega um Mick Jagger, deixou 7 filhos. Você pega um Paul McCartney, tem 6 filhos. Frank Zappa, 5 filhos. Brian Jones, 6 filhos. Ozzy Osbourne, tem 4 filhos. Vamos ver aqui. Pega
Entre os músicos de black metal, você tem Varg Vikernes, o mais maldito de todos os metaleiros, 7 filhos. Então, pera lá, e são caras envolvidos com o rock. Pera lá, já falhou, essa sequência aí já falhou. Então, o que o Dante Mantovani quer dizer com isso? Será que ele quer dizer que isso faz efeito apenas nos cultores de rock e não nos astros do rock? Então, já essa sequência aí, né, essa declaração dele, ela já não é uma coisa que se verifique na verdade. O que não quer dizer também que não haja problema. Claro que nós temos que estudar, perceber que o rock, de fato, ele se articula e muito bem com o movimento revolucionário. Não tem como negar. E é isso, nós temos que reconhecer méritos e deméritos na coisa. E, repito aqui, no vídeo anterior, eu estava fazendo uma homenagem ao Roger Scruton, pô, que é uma pessoa, um filósofo moderno que melhor tenha tocado nesse assunto de música moderna, eu acho que não tem. É Roger Scruton, não é nem o professor Olavo de Carvalho. Com toda a genialidade do professor Olavo de Carvalho, nesse quesito o Roger Scruton supera. É só pegar os artigos dele aí na internet. Eu mesmo disponibilizei um no meu vídeo lá. Mas se é questão de rock que ativa o sexo, que ativa o aborto, né, que ativa a droga, que ativa a indústria do aborto, vamos pensar assim, senhor Dante Mantovani. Como eu citei aqui, você tem vários astros do rock que espalharam filhos pelo mundo. Né? Não, 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 não optaram pelo aborto de nenhum deles. Ao contrário, assumem todos. Mas é uma pergunta que eu deixo para você, senhor Dante Mantovani. Quantos filhos você deixou? Quantos filhos? Você formou uma família? Você gerou filhos? Eu acho que não, né? Não parece. Pelo que eu conheço, você sequer é casado. Se for casado, né, eu espero que tu faça valer exatamente o que tu diz. Né? Ou seja, se o rock é responsável pela indústria do aborto, pela indústria da droga e por conseguinte, né, se destina ao satanismo, eu espero que tu, com a sua cultura, não estou falando da cultura, não se trata aqui de acusar a cultura musical erudita, música sacra, que eu também, né, aprecio e escuto. Falo da cultura pessoal do Dante Mantovani. Será que ele, né, vamos dizer assim, se privando da cultura rock, consegue fazer exatamente o contrário? Vou gerar uma família e gerar filhos? Será que ele consegue dar um exemplo contrário, né, ao que os astros do rock, os cultores do rock supostamente estão fazendo? Pessoas da minha família, cheio de pessoas na minha família que escutam rock, cultuam rock e estão cheios de filhos. Meu pai teve 4, meu pai músico, roqueiro, teve 4 filhos. Meu tio, roqueiro, né, o cara que cultua, respira rock o dia inteiro, católico, 4 filhos. Então não sei, o saldo aí está muito negativo para a teoria do Dante Mantovani. Mas eu acho que é cedo ainda para tocar no assunto. Né? Eu só queria fazer um comentário, era isso.